você não precisa saber de energia para aprender a ligar a luz. É ou não é verdade? Você só precisa aprender a acionar o botão. Tanto da luz quanto da sua mente é praticamente a mesma coisa. A gente precisa aprender a gente precisa aprender a acionar os botões certos da nossa mente. Como assim, Thaís? Esse vai ser o papo de hoje, porque a gente fala tanto de autoconhecimento, fala tanto de controle mental, fala tanto, e a gente fica se perguntando exatamente para que a gente tem que saber disso tudo, não é verdade? Para quê, gente? Por quê? Porque nós temos um sonho em comum, que é o quê? Sermos felizes. Todos os seres humanos na Terra têm o sonho de ser feliz. É ou não é verdade? Tanto que a gente se embaralha, se emaranha em tantas situações com o propósito de ou buscar a felicidade ou fugir da dor. Isso é bem comum em todos nós, né? Então a questão é a seguinte: nós precisamos ter domínio da nossa mente. É como se a gente começasse a criar protocolos, sabe? Pra gente seguir. Ah, Thaís, mas aí eu vou ficar robotizado, né? E tal e tudo mais. A questão não é ficar robotizado, a questão é: se a gente não tem domínio da nossa cabeça, quem vai ter, gente? Só a gente. Só a gente tem interesse de estar bem disposto, se sentir mais saudável, mais alegre, mais bem disposto para fazer o que tem que ser feito, mais consciente. São coisas que ninguém pode fazer por nós, né? E a gente acaba sendo um pouco utópico no sentido de a gente quer delegar. A maioria das vezes a gente prefere delegar para o outro, sabe? É mais fácil, ou é menos doloroso, ou é menos frustrante passar para o outro. Passa para o outro, coloca na mão do outro a culpa pro outro, a responsabilidade pro outro, coisas que são nossas, entendeu? Tá, por que eu tô falando isso? Porque a gente sempre quer a coisa da visão romântica da vida. É melhor que não tenha problemas. Poxa, é muito esforço ter que ficar estudando sobre isso, muito esforço ter que ficar todos os dias lá tomando conta da minha mente, né? E criando passo a passo, observando meu comportamento, lá, e dá muito trabalho isso, né? É cansativo e tudo mais. Ou seja, a gente fica esperando de que a gente não precise passar por isso. Que a vida, que as experiências, as situações sejam assim, super tranquilas, né? Tranquilo, a gente não tenha problema nenhum, né? A gente não precise passar por desafio nenhum, tudo na nossa vida seja através do amor e não da dor, né? Então, assim, que é algo que a gente deseja, né? A gente deseja, mas ficar esperando isso e não agir no sentido de assumir o comando da operação e entender que e ficar com essa esperança, né, de que por que isso acontece comigo? Será, pô, não é possível, gente, que as coisas não funcionam, a coisa não flui, entendeu? E pô, não é possível, eu queria que fosse tranquilo, sabe? Não queria fazer nada, eu queria que fosse tranquilo, que as coisas resolvessem, entendeu? É complicado isso aí demais, gente, porque a gente fica esperando algo que não existe. Então não tem jeito, tem que botar a mão na massa mesmo, né? Então, esse vídeo de hoje é para alertar você o seguinte: sim, a gente não precisa saber de energia para poder aprender a ligar o botão. Para aprender a ligar o botão, o interruptor. A gente não precisa saber como é que funciona, como é que eu fico, como é que é a estrutura, como é que é a luz e como é que faz. Dane-se. Precisa. A mesma coisa acontece com os nossos ímpetos, nossos comportamentos ruins pra gente, tóxicos, nocivos, que acabam atrapalhando o nosso bem-estar, atrapalhando nossa vibração, e a gente acaba o quê? Atraindo aquilo que a gente não quer. Aí a gente não sabe por que as coisas estão se repetindo na nossa vida, é por alguma energia que a gente guardou aqui e não quer liberar, entendeu? Então, a questão é, a gente precisa criar padrões pra gente mesmo, protocolos. Como assim, Thaís? Por exemplo, vou te dar um exemplo prático para você poder entender. Eu tenho falado muito sobre sentidos, nossos 6 sentidos, como que os nossos sentidos, eles foram as chaves que armazenaram traumas dentro de nós, ou lembranças boas também, né? Ao longo da nossa vida toda, ok? E são através deles também que a gente consegue acessar onde estão essas feridas, essas dores, para que a gente possa transmutar, que a gente possa curar. Então, na prática, como que seria isso, né? Vamos pegar um exemplo assim, básico para você entender sobre a questão dos botões. O que você precisa aprender para acionar seus botões certos da tua mente. Por exemplo, vamos pensar no sentido audição, ok? Uma pessoa qualquer que tenha problemas com questão de peso, tá?
ela escuta de um amigo falando assim, nossa, você tá mais gordinha, né? Você ganhou peso e tal. Aquilo para aquela pessoa acabou a vida dela. Acabou. Ela vai ficar arrasada durante o dia, já vai se sentir mal, vai olhar no espelho, vai ficar toda hora olhando ali que não tá legal, sabe? Vai ficar triste, vai ficar magoada com o outro, né? A pessoa que falou, vai ficar lá, remoendo aquilo ali. Acabou com a autoestima, acabou com a alegria dela aquele dia. Por quê? O problema era do cara que falou? Ou da pessoa que falou? Não, por quê? Porque a dor foi nela. Se ela ouviu aquilo ali e doeu nela, adivinha? É porque existe uma ferida em quem? Nela. É no outro? Não. É nela. Então, se é na própria pessoa, ela precisa curar. É uma chance, aquele outro que veio foi só um ator que veio mandadinho do universo para identificar onde está aquela ferida, porque pode ser que, inclusive, esse trauma, essa situação, que ela vai começar a buscar onde aquilo ali começou, né? Através das perguntas de poder, ela vai acessar onde começou. Por quê, Thaís? Pra que tem que acessar isso? Para acessar a ferida? Pelo amor de Deus, não, ferida não. Se não acessar a ferida para curar, sabe o que acontece? Aquela ferida fica doendo pro resto da vida. E aí, numa situação dessa, por exemplo, ela pode arruinar relacionamentos, pode manter essa pessoa com uma autoestima baixíssima pro resto da vida dela, com dificuldade de arrumar trabalhos, empreender quando ela quer, dificuldade de arrumar relacionamentos, amizades, tudo por conta de uma ferida que foi colocada dentro dela lá, de repente, lá quando era criança, de mãe e pai falando que ela era gordinha, que, sabe, come pra caramba, hein, sabe, essas coisas de bullying de família. Pois é. E a ferida tá lá, então ela tem que fazer o quê? Localizar onde tá aquilo, ter consciência, tomou posse daquilo ali, consciência, e vamos começar um processo de cura onde realmente é a causa. Porque senão, muitas das vezes, a gente fica rodando em círculo, e nesse exemplo que eu dei, por exemplo, a pessoa faz de tudo, faz tudo que é regime, faz dietas malucas, toma medicamento, vai em tudo quanto é profissional, malha pra caramba, faz uns troços muito louco e fica igual efeito sanfona. Por quê? Porque não curou a causa, a feridinha lá dentro, que origina essa situação de oscilação de peso. Vê se faz sentido isso. Através do sentido ou audição, que ela ouviu algo de alguém, ela teve a oportunidade de identificar onde está essa ferida. Por que eu tô falando isso? Porque essa pessoa, por exemplo, ela precisaria sim começar a encontrar um protocolo dentro dela, um padrão dentro dela, para quando esse botão fosse acionado, seja de origem que for, ela vê alguma coisa, alguma roupa que ela tem sonho de vestir, não cabe nela, não entra, ou alguém, como foi o exemplo que eu dei, fala uma coisa para ela que machuca, ela tem que criar padrões, dispositivos, botões que tirem ela daquela situação. Ela tome posse, consciência, já entendi, eu sei que a ferida ainda está latente, mas eu tô cuidando. Posse, consciência. Então acionar o botão de não é algo que é capaz de me destruir. Não pode ser algo que seja capaz de te destruir. O que está do lado de fora só tem o poder de te destruir se você permitir. Só que eu entendo que muitas das vezes é difícil. É muito complicado, muito desafiador. Você com consciência disso é desafiador. Sem, então, é terrível, terrível. Então, essa é a importância de você se dar conta que qual é o botãozinho que aperta. Você não precisa saber de tudo, sabe? De como que foi toda a construção, por que é esse trauma. A coisa pode estar tão lá dentro que você não consegue ter acesso. Mas uma coisa você precisa ter acesso. Desenvolver em você qual é o botãozinho que você vai acionar quando acontecer uma situação dessa, para a sua cura, para a sua cura. E isso varia de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, nesse quesito, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema. Muitas das vezes as pessoas falam, ih, olha, ganhou peso, né? Porque eu sempre tive um padrão magro a minha vida toda, né? Então eu não tenho nenhum registro negativo em relação a isso. Não tenho. E aí, às vezes, quando acontece uma pessoa fazer um comentário em relação a isso, a peso, não quer me dizer nada. Então, eu pergunto pra ela, ganhei peso? Tá, mas e daí? Isso aí é bom ou é ruim pra você? Entendeu? Se eu, quando eu tô em alguma oscilação que pra mim não é ruim, imediatamente eu já regulo os padrões que podem estar errados, sejam eles de alguma situação que eu esteja exagerando, e pronto, eu volto no meu peso. Eu não tenho problema com isso. Ou seja, não preciso ficar preocupado em programar botão nenhum para me tirar daquela situação. Mas quem tem problema com isso precisa. Eu já tenho problema com outras situações. Como todo mundo, né?
Todos nós temos. Você tem que descobrir qual é o teu. Então, às vezes, vem uma informação de fora, você, cara, que eu não acredito. Aí pronto, você delega pra outra pessoa, que a pessoa que te magoou. Mas não é, tu tem uma ferida aí dentro, que tem que ser curado. Entendeu? E aquela pessoa que te falou ou te mostrou alguma coisa, sabe? Ou algum gatilho que você teve, entendeu? Esses dias mesmo eu cheguei na cozinha, senti o cheiro de uma situação, de uma erva e que me levou para um passado, para uma coisa que realmente me fazia mal e aquilo ali eu já estava me sentindo super desconfortável. Ou seja, esteja atento aos seus sentidos, observe como que você reage às situações do lado de fora. Isso vai te dar pistas de como você localiza as feridas que estão dentro e que precisam ser curadas, que podem estar causando várias confusões dentro do seu emocional, tá? Então reflete sobre isso, observa seu dia, observa como é que você se sente com determinadas coisas que as pessoas te falam. Observa como que você pode sim ter a capacidade de criar botões mentais em você para que aquilo não te destrua, para que aquilo não entre de uma forma inteligente. Você capte ali como uma oportunidade de identificar onde tem um problema que você precisa curar, né? E criar um botão para você de acionar sua mente no sentido de isso eu posso usar para converter, para me ajudar, para poder me curar desse problema. E não para simplesmente acabar com você, com o teu dia, nada disso. Como é que eu faço isso, Thaís? Não tem jeito, gente. Autoconhecimento. Autoconhecimento e prática. Prática, observação. Se observe, laboratorie. Laboratorie. Faz isso, observa teu dia, observa como você observa como você se comporta, como você reage. Se você está agindo de forma inteligente nas situações que acontecem com você, ou se você está reagindo. Porque se reagindo, os animais também fazem. Entendeu? Reação. Escutei uma coisa que doeu, vou lá e tá. E você, então, se olha no espelho. Já se olhou no espelho hoje? Também tá gorda. Geralmente a gente faz isso, gente. Pelo amor, entendeu? Reação. Isso não cura. Tá? Então vamos ter consciência disso. Eu espero ter contribuído, que você consiga começar a estar aí presente para os seus sentidos. Hoje a gente falou um pouco desse sentido audição, né? Nesse exemplo que eu dei, mas começa a se observar, ver se isso faz sentido para você, se pode te ajudar, tá bom? Se você gostou do vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com um amigo. E se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e ative o sininho para você receber sempre quando chega vídeo novo que tem toda semana. Tá bom? Um beijo no seu coração e tchau!